Bom pessoal, bom dia, tudo bom? Pessoal, eu fiz aqui uma tiragem do tarô para as energias de hoje, segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2017. Eu fiz a tiragem com o tarô aqui de Waite. Aí para ficar uma coisa mais prática, eu reproduzi as cartas aqui no computador, né? Que vai ficar fácil para a gente fazer a leitura aqui. Então, pessoal, hoje é segunda-feira, né, dia 13 de fevereiro. As energias do tarô, com essas três lâminas, esses três arcanos maiores aqui. Vamos fazer aqui a leitura aqui do julgamento. Então, para as energias de hoje, segunda-feira, o que vem a ser o julgamento? Então, o julgamento ele pede para a gente analisar superações da nossa vida, né? Acertos e erros. Ela tem a ver com renascimento, com o chamado interno, né? O julgamento ele fala de renovação total, de reavaliar os nossos atos, né? Reavaliar nossos atos, colocar nas balanças os acertos e os erros, verificar se ficou algo por fazer, né? Então é uma carta, um arcano que pede pra gente sempre estar analisando o que aconteceu, o que está acontecendo na nossa vida, né? O ontem, pensar no presente para impactar no futuro, né? O futuro acontece tudo na mesma hora, o passado, o presente e o futuro. Então, para você impactar o seu futuro, você tem que estar agindo, pegando o seu passado como experiência e agindo no presente, né? É uma carta que fala para reavaliar os nossos atos, né? E verificar o que a gente fez, né? Se ficou algum erro, algum acerto, pôr numa balança, né? Dois pesos, duas medidas, verificar se ficou algum fio por atar, verificar se ficou algo por fazer, né? Esse é o julgamento, é uma análise, né? Um autoconhecimento dos nossos atos, parar e pensar um pouquinho, né? Desligar um pouquinho do relógio, sentar, mentalizar e ver, refletir o que você fez de certo e errado na vida e colocar numa balança, tá? O próximo arcano saiu uma carta que é muito temida, mas não tem nada que ser temida. É uma carta que tem para nos orientar, né? Não é porque está ligado um arquétipo de uma religião que, né, distorceu todo o conceito do que havia ser esse simbolismo aqui, né? A carta do diabo, o que ele é uma carta? É uma carta de prudência, de alerta. O que ele fala? Para te tomar cuidado com os excessos, com os desejos. Tudo em excesso faz mal, né? Não é bom. É uma carta de sedução, de impulsos cegos, né? De tentações, de paixões carnais descontroladas, excesso de sexo, excesso de bebida. Então, é uma carta que saiu bem a calhar pro carnaval, né? É uma carta na qual chega nesses meses de carnaval, nós estamos muito ligados ao instinto animal, né? Dos nossos três primeiros chakras básicos, dos chakras, né? São energias, instintos animais, né? Energias primitivas da gente, né? Você pode ver que o carnaval é batuque, né? Você vê que os povos antigos, para fazer rituais, eles faziam muito batuque, né? São com instrumentos de percussão, né? Então e as divindades eram tudo animais, né? Animais da floresta, né? É bem ligado a essa parte animal, primitiva. Então é uma carta de alerta, de prudência, né? Tá o carnaval aí, para evitar os excessos, né? De tudo que venha a prejudicar você, né? Excessos com paixões carnais descontroladas,
sexo, bebidas, né? Tudo isso tem no carnaval, onde está os instintos animais está muito potencializado, né? Nesse mês aí. Então é uma carta que tem a ver com carnaval, né? Então é uma carta de prudência. Tipo, você pode fazer as coisas, mas é que nem você está comendo um prato de comida e você coloca 3 colheres de pimenta malagueta, você sabe, você não vai aguentar comer comida, vai ficar muito, excedeu-se, né? Vai ficar muito ardido a comida. Agora, se você pode usar pimenta, colocar duas gotas de pimenta, umas gotinhas de pimenta, a comida não vai perder o sabor, né? Então, tudo em excesso faz mal. Uma carta de prudência, né? Uma carta muito boa, fala pra gente sempre estar alerta, olhar e vigiar dos nossos excessos, né? Que nós vivemos um mundo físico ligado a muitas energias físicas densas, né? Então, nós vivemos no corpo dos desejos, né? Então, a gente sempre mantém a prudência nessa carta, nesse arquétipo do diabo, que é uma carta muito interessante que nos leva à prudência. E temos também a terceira carta que saiu, que é a carta do carro, né? O que o carro fala pra gente? O carro fala pra gente tomar as rédeas da vida, né? Pra gente ser o senhor ou a senhora do nosso destino, né? É uma carta que fala de avanço, de progresso, de início de algo novo, de tomada de ação. Então é uma carta que fala pra você escolher um rumo, né? Escolhe um rumo, seja determinado, tenha foco para o cumprimento desse objetivo, seja um objetivo afetivo, uma tomada de um serviço, a mudança de uma casa, entendeu? Ele visa o controle da sua vida, né? Toma as rédeas da sua vida, né? Às vezes você pode tomar uma ação, né? Um avanço, tipo um avanço pro mal, um avanço pro bem. Quer dizer, então você vai ter o livre-arbítrio, né, de tomar essa decisão, né? Você tem 2 esfinges ali, então você escolhe uma esfinge branca para um lado bom, do bem, e uma esfinge negra, preta para o lado do mal, né? Mas, né? Mais ou menos esse simbolismo. Então, tome as rédeas da sua vida, né? Tomada de decisão. Então, juntando a interpretação das 3 cartas, eu fiz a interpretação de cada carta, né? Para as energias dessa segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2017. E é bom, vamos juntar, tentar fazer uma síntese das 3 cartas. Bom, a primeira carta foi o julgamento, e fala de superação, de você avaliar os seus erros e os seus acertos. Então, uma carta fala para você fazer uma superação, avaliar os erros e acertos. Então, aí eu te pergunto, como é que está o seu lado físico? Como é que está o seu lado espiritual? Lado físico, a gente fica ligado muito aos prazeres físicos, né? Como é que está o seu religar com o lado espiritual? Você já parou 15 minutos para fazer uma meditação? Você já perguntou para si mesmo o que está acontecendo com você? O que está te deixando nervoso, tenso, com estresse? Você já avaliou seus atos? Colocou numa balança o que fez de certo e errado? O julgamento é uma autoavaliação de acertos e erros na vida. Então, aí vem na sequência a carta do diabo, fala sobre excesso. Será que você não está cometendo excessos? Muitos excessos na vida? Né? Será que não está acontecendo excessos? Exageros? Então, a carta do julgamento está interligada com a carta do diabo. Porque ela fala para você fazer uma reavaliação da sua vida, dos seus atos. Será que você está cometendo excessos? Será que você está cometendo muita gula? Será que você está excedendo nos desejos, nas seduções, nos impulsos cegos, nas tentações, nas paixões carnais, nos vícios? Então o julgamento está pedindo a reavaliação disso, e a carta do diabo está falando onde você pode estar excedendo. Fechando o jogo, a carta do carro, ela fala que será que você está tomando as rédeas da sua vida? Será que você não está deixando a vida te levar? Né? Será que você não está deixando a vida te levar pelo mundo dos excessos? Né? Você está deixando, o carro está se desgovernando por um outro caminho,
do bem e do mal. Então, avalie julgamento, avalie seus atos. 2, você está cometendo excessos. 3, você está tomando um rumo da sua vida, a rédea da sua vida, entendeu? Você está escolhendo um rumo certo. Então, as energias para segunda-feira hoje saiu. Para muitas pessoas aqui pode ser um tapa na cara, mas o tarô não mente. O tarô ele se liga com energia arquetipais de planos mais sutis. Então, para quem acredita, isso aqui é para quem acredita. Para quem já transcendeu a ideia do físico já, entendeu? A gente estamos vivendo uma quarta vibração, né, do estado do desenvolvimento humano, né, que éramos mineral, passamos a ser vegetal, passamos a ser também animal, e agora estamos na evolução humana. E a quinta essência, o quinto desenvolvimento é a gente se religar com todo o universal para poder pegar energias arquetipais de arcanjos, né, de seres mais iluminados. Então, aquele lado, será que seu lado físico e seu lado espiritual estão em equilíbrio? Então, para muita gente isso aqui vai ser um tapa na cara, mas também pode ser tirar uma dúvida ou um conselho bom, né? Então, relembrando, o tarô é para quem entende o tarô, para quem gosta do tarô, para quem acredita nas energias arquetipais de cada arcano maior do tarô, entendeu? Então, isso aqui só vai servir para quem se conecta com esses arquétipos, com essas egrégoras energéticas, né? Entendeu? Já transcendeu, ele acredita no espiritual, no sutil. Uma das leis do Hermes Trismegisto, né? 3 vezes grandes, 3 vezes mestre. Lá em cima é como aqui embaixo é como lá em cima. Então, tudo que nós vivemos aqui na parte física tem o seu reflexo na parte espiritual também. Então, hoje as energias para segunda-feira hoje, um jogo maravilhoso, viu? De alerta mesmo. E ela caiu bem pro mês de fevereiro mesmo, um mês que a gente fica muito condicionado pelos sistemas, né? Eu vou fazer até uma pergunta para vocês. Você se acha que você está num sistema condicionador? Será que nem é na hora da gente sair de um sistema condicionador, né? Aí eu faço as perguntas para você. Você é feliz no que você faz? Você gosta do curso que você faz, da faculdade que você faz? Ou você faz a faculdade para agradar seus pais? Você gosta do seu serviço atual? Você acorda com disposição para trabalhar? Você se deixa se levar pela sua opinião dos outros, pela TV, pela mídia? Então, aí que tá. Então, esse jogo é um jogo maravilhoso, tá? Que pede julgamento, avaliação dos nossos erros, e ele verificar se deixamos algo a fazer e analisar os nossos erros e os acertos. 2, o diabo. Você está cometendo excessos? De todos os níveis? E 3, o carro. Você está tomando a rédea da sua vida? Ou você está se deixando ser levado por um sistema condicionador? Você está tomando a rédea da sua vida? Você tem um objetivo, um foco? Escolha um rumo e determine a vitória da sua vida, tá ok? Aqui é o Paulo, estudante de tarô, e a leitura das energias para essa segunda-feira. Acho que essas energias aí vai pela semana, viu? Né? Para semana até meses, porque essa carta do diabo aqui excessos, né? O carnaval na cara, né? Não tô falando para você não pular carnaval, não festejar, mas cuidado com os excessos. Nada de extremos, né? Ou seja santo ou seja porra louca, não é você ter um equilíbrio, né? É a temperança, você ter um equilíbrio, né? Tô falando para você virar um frei, você virar um padre, virar uma madre, uma freira,
e você ser porra louca, ser loucão, entendeu? Não é isso. É o controle desses impulsos primitivos da gente, né? Tá ok, pessoal? Tudo de bom, um abraço e um beijo no seu coração.